graça e paz. Graça e paz. Ok. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Hoje é um culto festivo, a recepção de novos membros, relatório de viagem missionária. Então, os irmãos perceberam que nós iremos passar um pouquinho do tempo que normalmente nós temos de culto, mas por uma boa justificativa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 16. Esse é o texto que nós iremos expor nessa noite. Deixe a sua Bíblia aberta, nós iremos voltar a esse texto no decorrer da ministração, explicando o texto, e ao final voltaremos com algumas aplicações do mesmo. Como nós já estamos em dezembro, essa é a época do ano em que nós falamos e muito do Natal. E eu quero nessa noite falar sobre a grandeza do Natal a partir de Isaías capítulo 11. Meus queridos, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro de C.S. Lewis, o Fauno Túnus diz que por causa da feiticeira branca, em Nárnia é sempre inverno, mas nunca Natal. E aí C.S. Lewis, obviamente que na obra, vai explicar o porquê que ele disse que em Nárnia, enquanto a feiticeira branca má estava reinando, era sempre inverno e nunca Natal. E ele explica que geralmente um lugar sem Natal é um lugar de desespero, é um lugar de solidão que momentos de frio trazem. Sempre inverno, no sentido de que tudo está congelado, tudo está morto, tudo está incapaz de crescer. E ao mesmo tempo a ideia de sem Natal é que não existe expectativa quanto ao futuro. E aí quando nós pensamos nessa época do ano, essa época do ano em que cristãos e não cristãos arrumam suas casas, decoram seus comércios, enchem a cidade com enfeites de Natal, o que nós vamos ver, queridos, é que por mais que é uma época em que nós falamos e muito do Natal, vemos muitas propagandas sobre o Natal, o fato é que muito daquilo que é apresentado sobre o Natal não passa de inverno. Falta o sol da justiça, falta apresentar Jesus Cristo, que veio trazer vida ao inverno da nossa alma. Scott Oliphint, que é um apologeta, disse que um lugar onde é sempre inverno, mas nunca Natal, é um lugar sem encarnação, é um lugar sem esperança, é um lugar sem salvação. Por isso nós temos que entender que Deus, ao enviar o seu Filho a este mundo, foi para transformar o nosso inverno, trazendo vida a nossa morte espiritual, e ao mesmo tempo trazendo calor diante do frio da nossa existência por conta da nossa morte espiritual. E aqui em Isaías capítulo 11, queridos, de certa forma, o que nós vamos ver é que o povo de Deus, o povo de Judá, vivia um inverno sem Natal. O contexto aqui de Isaías, principalmente Isaías capítulo 9, 10 e 11, é o contexto que você vai encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 16, quando o rei Acás governava sobre Judá. Esse rei da linhagem de Davi, um rei extremamente apóstata, um rei que sacrificou crianças, inclusive um dos seus filhos, um rei que fez com que a nação de Israel se desviasse e caminhasse para a apostasia. Mas não só isso, quando esse rei se viu ameaçado pela nação de Israel e pela nação da Síria, em vez de buscar auxílio do Senhor, o que esse rei faz é buscar auxílio na Síria, a Síria que era um dos grandes impérios naquele dia. E por conta de suas ações diplomáticas, das suas ações políticas desastrosas, por conta da sua política espiritual completamente corrompida, o que nós vamos ver é que o povo do Senhor vivia longe de Deus, vivia longe da salvação. Só que a esperança de que esse inverno acabaria, nós encontramos aqui em Isaías capítulo 11. No final do capítulo 10, e é importante você entender que aqui há uma seção, capítulo 9, 10 e 11 há uma seção. No final do capítulo 10, o orgulho humano é abatido como uma floresta que está sendo derrubada. E está sendo abatido pelo próprio Deus. Em Isaías capítulo 11, então, a esperança retorna ao tema das provisões do reino de Deus e da vinda do Messias, descritas lá no capítulo 9, versículos de 1 a 7 de Isaías, que nós lemos no decorrer da liturgia. E apesar do povo estar sofrendo, graças ao pecado de Acás e ao jugo da Síria, aqui em Isaías o Senhor nos mostra que o povo do Senhor deve confiar em Deus,
em razão do que Deus irá fazer no futuro. Deus não abandona o seu povo. E Ele fará com que o remanescente retorne livre e, como um povo santo, viverá em um reino de paz, e ao mesmo tempo esse reino de paz irá atingir outras nações. Esse futuro reino glorioso, seu governante justo, que é descrito lá em Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, e aqui em Isaías capítulo 11, são postos em contrastes justamente com o rei que é citado no capítulo 10 de Isaías, que é justamente o rei arrogante e o império assírio. Então a ideia de Isaías aqui é mostrar que um rei davídico justo, e que reúne não somente o seu povo, mas povos de todas as nações, substituirá um rei orgulhoso, um rei assírio, que não apenas destrói, mas como também dispersa todas as nações. E esse rei, como Isaías nos mostra aqui, não dependerá, queridos, da sua força, não dependerá daquilo que, por exemplo, o rei da Síria fazia, da sua soberba, mas esse rei divino, esse rei dependerá da força, da sabedoria e do Espírito do Senhor, que o capacitará para ser o rei que todo ser humano necessita. E por conta disso, como Isaías nos mostra, queridos, o povo de Deus não será fraco. O povo de Deus não estará debaixo do jugo de uma nação estrangeira. Pelo contrário, esse povo não apenas estará livre, como será poderoso por conta do reinado desse Messias. Por isso que eu quero, a partir de Isaías 11, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Eu quero falar sobre a grandeza do Natal. E eu quero dividir em 3 partes, que é isso que o texto nos propõe. Versículos de 1 a 5, eu quero ler com você. Aí está o primeiro ponto: a grandeza do Natal está no poder do Messias. Eis o que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. Como eu disse para os irmãos no versículo 10, aí no finalzinho no versículo 33 e 34, após Deus cortar o poder arrogante da Síria, ao mesmo tempo também o que o Senhor faz, como nos mostra segundo o livro dos 6, capítulo 16, é cortar a corrupta casa de Davi. E após isso, queridos, o que nós temos aqui em Isaías 11 é uma profecia que anuncia a vinda de um Salvador real. E Isaías nos fala a origem desse Salvador real, nos fala de um ramo que brotará do tronco de Jessé. Esse ramo é o menino descrito lá em Isaías capítulo de número 9. Ele é símbolo de esperança e ao mesmo tempo entra aqui em contraste com a política de Acás, que ao mesmo tempo que devastou a nação de Judá, também trouxe tragédia e destruição para a linhagem davídica. Por isso que aqui Isaías, se você perceber na leitura que nós fizemos, no versículo 1, há uma ligação com Jessé, o pai de Davi, e aqui então sinaliza uma continuidade histórica, mas ao mesmo tempo também serve como um lembrete dos princípios humildes do rei Davi e de uma promessa que Deus fez em 2 Samuel capítulo 7, de uma eleição divina, que do trono de Davi, Deus jamais apartaria a sua descendência ou um herdeiro real. Do tronco antigo, aqui o que o texto está nos falando é que surge um ramo novo, ramo que é sinal da vida dentro do tronco, dará frutos, ou seja, a linhagem de Davi, segundo a promessa do Senhor, não morrerá. E mesmo depois da incredulidade de Acás, mesmo depois da destruição de Judá, o verdadeiro povo do Senhor ainda tem um futuro por causa do Emanuel. Do pequeno tronco nasce um ramo que cresce e se torna como um galho, e esse galho produz frutos, e o fruto que ele carrega, como Isaías vai nos mostrar no decorrer desse texto, é um mundo totalmente restaurado. Meus irmãos, entendam que aqui Isaías 11, o Senhor está profetizando sobre uma criança nascida há mais de 2000 anos atrás.
uma criança sem status, uma criança que era de uma linhagem, de uma dinastia real totalmente fracassada. Porém, o Messias tem mais do que uma linhagem real. Aqui o que Isaías nos mostra a partir do versículo 2 é que, diferentemente do descendente de Davi, Acás, que era espiritualmente falido, o Messias teria a unção do Espírito Santo. Ele, dotado pelo Espírito de Deus, experimentaria a bênção abundante de Deus em sua vida. E aqui há um aspecto interessante do porquê que Isaías fala sobre a questão do Messias ser cheio do Espírito Santo, porque o povo de Israel, a teologia bíblica nos mostra isso, esperava que Deus desse aos seus reis escolhidos, Judá ou Israel, uma medida especial do seu Santo Espírito, para que, através disso, eles conseguissem aplicar de forma correta e justa a lei do Senhor. Só que a história de Israel e Judá nos mostra que esses reis falharam. Por isso, meu querido e minha querida irmã, nenhum rei em toda a história é semelhante ao rei descrito nesses versos de Isaías, capítulo 11. A descrição aqui é que ele tem espírito de sabedoria para a liderança, ele tem espírito de fortaleza para a guerra, ele tem espírito de temor do Senhor pela santidade, por desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Esse rei tem uma direção moral santa que o leva a julgar tudo e todos de forma correta. O próprio Isaías nos fala na profecia que ele vai julgar não baseado na aparência da pessoa, daquilo que se pode ouvir, daquilo que se pode ver, e nem de acordo com falsas alegações, ou seja, que alguém possa ouvir. Isaías nos fala que ele não governa pisando nas pessoas pequenas, mas as defendendo. Ele defende os mansos, mas julga e pune os ímpios, como descreve o versículo 4. Tanto os pobres quanto os maus são tratados com imparcialidade. Nem favor impróprio aos necessitados, nem desfavor aos ímpios. E se você se lembrou bem da leitura de Isaías capítulo 9, versículo 7, meus irmãos, este é o tipo de justiça atribuída ao reinado daquele que se sentará no trono de Davi. E o que é mais interessante, olhe os seus olhos, no versículo 4, no finalzinho do versículo 4 e versículo 5, é que Isaías fala das armas desse rei. As armas desse rei é a sua palavra, ou seja, a vara da sua boca e o sopro dos seus lábios. Implica aqui que a autoridade da palavra desse governante está totalmente identificada com a execução da sua vontade. Aquilo que ele fala, ele tem poder e ele cumpre. O Messias age assim, como descreve o versículo 5, porque está vestido com cintos de justiça e fidelidade. O que Isaías mostra para nós aqui, queridos, é que o Messias não precisa de mecanismos de poder deste mundo para governar o mundo de Deus. Não, Isaías nos mostra que ele tem outra forma, uma forma que nós ainda não conhecemos, não experimentamos, porque rei nenhum, governante nenhum, jamais conseguiu governar o mundo, uma nação, um povo, da mesma forma que o Messias há de fazer. Mas, siga comigo, versículos 6 a 9, há uma segunda divisão do texto, e que é o segundo ponto que quero trabalhar com você nessa noite. A grandeza do Natal está na renovação de todas as coisas. Eis o que diz o texto: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho, o gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Lá em Isaías 9, que nós lemos na liturgia, nós vamos ver que ali a luz do amanhecer de um novo mundo começa a ser explicada pelo nascimento de um novo rei, como diz Isaías capítulo 9. Só que aqui em Isaías capítulo 11, queridos, nós vamos ver que aqui a lei do rei produz uma nova ordem. E o profeta
ilustra como que Deus transformará o mundo. E aqui o que é fascinante é porque Isaías comunica a beleza do poder transformacional do Messias. O futuro reino aqui é descrito como um paraíso de paz e segurança. E aqui é descrito de paz e segurança porque aqui o que nós vemos é que não existe mais a maldição da queda da relação entre os homens e os animais. Vale lembrar que lá em Gênesis 3, quando o homem peca, a sua inimizade para com Deus gerou também como maldição a sua inimizade para com os animais. Então aqui o efeito do justo governo do Messias é descrito aqui em termos de uma paz cósmica que abrange, queridos, tanto o mundo humano quanto também o mundo animal. A descrição que Isaías nos faz aqui é que antigas hostilidades e medos são dissipados, porque predadores e presas agora caminharão juntos, ou seja, haverá harmonia e relações pacíficas entre animal e ser humano que outrora vivia em rivalidade. Animais que anteriormente perigosos, como o lobo, o leão, a cobra, diz Isaías que não prejudicarão nem mesmo a criança mais vulnerável. No reino do Messias, queridos, não há perigo que atinja, não há perigo que espreite a mais vulnerável das criaturas, porque a inimizade acabou. Além disso, o domínio humano não terá forma de exploração frequentemente desumana de animais, mas aqui Isaías descreve uma face gentil e inofensiva. Por isso que é normal, quando muitos leem esse texto, e a imagem que nós temos aqui nesse texto, pensar que aqui há uma descrição do retorno ao Jardim do Éden. Mas não, queridos, aqui Isaías escreve em um tom escatológico, Isaías escreve apontando para o futuro. Então aqui não é o retorno a um passado ideal, mas aqui Isaías está falando sobre a restauração da criação por um ato de Deus através do governo do Messias. Isaías profetiza sobre a execução soberana de um novo ato na criação, na qual a vontade de Deus é abraçada e toda a terra reflete uma devoção reverente, como as águas cobrem o mar. E a visão do futuro aqui, meus irmãos, ela acaba sendo expandida, porque ela não inclui apenas homens e animais, mas inclui também as nações. E a ideia aqui então é que as nações, o mundo animal, o mundo humano, ou seja, o cosmos como um todo, a terra como um todo, a criação como um toda, será cheia do conhecimento de Deus. No versículo 9, observe o versículo 9, o Messias com o Espírito Santo é o único capaz de renovar a criação. O resultado dessa renovação é que cada centímetro quadrado da criação se torna o Monte Santo do Senhor. O Monte Santo do Senhor, ou o Monte Sião, era o ponto de encontro lá no Antigo Testamento, em Israel, era o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Esse local, queridos, no Antigo Testamento é usado como uma metáfora para descrever uma comunhão íntima que Deus desfruta com o seu povo. Contudo, na descrição da profecia, toda a terra é o Monte Santo do Senhor. Toda a terra está totalmente conformada à sua santidade. E a chave para essa criação renovada e transformada, diz Isaías, é o conhecimento do Senhor. Sem a existência do pecado, à medida que um Deus santo habita com o seu povo e ao mesmo tempo acolhe esse povo ao seu lugar santo, esse povo passa a conhecer mais e mais o Senhor através de uma comunhão íntima e pessoal com Ele. Em toda a parte, a descrição aqui que Isaías nos fala, em toda a parte está presente o Senhor, está presente a sua santidade. Em todo lugar, o conhecimento dEle é desfrutado, o conhecimento dEle é aprendido. O que o profeta traz para nós aqui, queridos, nos versículos 6 a 9, é que se existe alguém capaz de renovar essa criação, que está debaixo da maldição do pecado, essa pessoa é o Messias. O seu reino é a resposta final para os grandes problemas da nossa existência. E o texto caminha, versículos 10 a 16, e aqui nós finalizamos
o versículo 11. Eu gostaria que você acompanhasse, o capítulo 11, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que é o terceiro ponto que quero pensar com você nessa noite. A grandeza do Natal está no reinado mundial do Messias. Eis o que diz o texto: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-los de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Nos versículos 3 e 5, é visto aqui um rei governando. Só que agora, nos versículos 12 e 13, queridos, nós vamos ver que o Senhor reúne e transforma o povo sobre quem governará. Nos versículos 6 e 9, versículo 10, o que nós vamos ver aqui é que o reino mundial para o qual a raiz de Jessé era a chave, no versículo 14 vai nos mostrar que agora é realizado. Essa seção, dos versículos 10 a 16, está estruturada, meus irmãos, em dois pares de versículos de ação divina. Versículos 11 e 12, depois versículos 15 e 16. Só que no meio dessas duas ações divinas, nós temos 2 versículos, 13 e 14, que falam de pessoas transformadas. Mas eu quero que você volte sua atenção para o versículo de número 10. O versículo 10 serve como uma ligação entre os versículos 1 e 9 e versículo 11 e 16. O versículo 1 e o versículo 12 têm suas palavras-chave unidas e interpretadas no versículo 10. E aqui então, o que Isaías está falando é que o ramo de Jessé é o sinal que as nações buscam. Só que agora Isaías fala que esse ramo cresceu em uma alta árvore para servir como um sinal para as nações. O próprio Messias permanece como um estandarte que atrairá as nações e os povos para si. É por isso que no versículo 10, Isaías começa com a expressão naquele dia. E aqui então Isaías aponta para a restauração do povo do Senhor, o remanescente fiel, e ao mesmo tempo aponta para diferentes aspectos da redenção que o Senhor irá fazer. E assim nos versículos 11 e 16, então nós temos aqui uma descrição da restauração do remanescente de Deus como uma sociedade dirigida pelo Messias como fruto do reinado da raiz de Jessé. Versículos 11 e 16, Isaías garante que quando o Messias chegar, nenhum poder terreno impedirá a alegria dos seus seguidores. E aqui ele faz uma menção, versículo 11, a Síria e o Egito, que eram os grandes poderes opressores naquele dia. Ele está dizendo, olha, nem mesmo as nações mais fortes poderão impedir os propósitos do Senhor. Versículo 12, ele diz que ninguém terá força para resisti-lo, e nem o impedir de ajuntar os exilados de Israel e os dispersos de Judá. Versículo 13, diz que ele acabará com os ciúmes existente entre as nações. Versículo 14 e 15, que ele unirá o seu povo em torno da sua vitória sobre o mal. E versículo 16, ele leva o seu povo a desfrutar da mais feliz volta ao lar que esse mundo já conheceu. E aqui eu quero trazer para você a memória algo que às vezes passa desapercebido. Aqui Isaías está falando em questão de unidade de nações, e lembremos que se existia um padrão de unidade que deveria ser pensado das nações, era aquilo que as 12 tribos representavam e deveria ser. Então vale lembrar que, sob Davi, as 12 tribos de Israel, queridos, desfrutaram de uma unidade real.
embora frágil. Só que é fato que nunca antes de Davi e nunca depois de Davi, as 12 tribos de Israel viveram em paz. Pelo contrário, depois de Davi, o que nós vamos ver, queridos, é que essas nações passaram, as 12 tribos passaram a viver desunidas, reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. Em alguns momentos essas tribos até guerrearam umas contra as outras. Por isso que a profecia de Isaías aqui aponta para a reconciliação das nações, através do reinado de Cristo. Nós temos aqui um vislumbre, queridos, da maldição de Babel sendo revogada. O que nós temos aqui é que os povos viverão unidos, debaixo de uma mesma língua, debaixo de uma mesma regência. Os ciúmes e inimizade são igualmente banidos. E esse povo verdadeiramente viverá unido. E sabe por quê? Porque, como diz o versículo de número 10, número 11, número 10 e número 12, porque todas as nações, todos os povos olharão para o estandarte, o ramo de Jessé, o Messias. Nele, por causa dele e através dele, as nações, os povos são salvos, mas também viverão em unidade. E um texto como esse, queridos, nos deve nos levar a pensar se de fato nós entendemos o que é a grandeza do Natal. Aqui nós temos descrição do que de fato significa o Natal dentro da fé cristã. Mas a partir de Isaías 11, o que esse texto tem de aplicação para as nossas vidas hoje? Eu quero pensar algumas implicações dele para nós essa noite, para ajudar você a colocá-lo em prática em sua vida. Primeiro, pare de colocar suas esperanças em governantes humanos e coloque-as em Jesus, o Rei perfeito. Meus irmãos, Isaías 11 foi escrito, lógico, dentro da providência do Senhor, dos seus decretos eternos, mas humanamente falando, foi escrito por conta das políticas públicas de Acás que redundaram em morte. Isaías aqui, queridos, quando fala em Isaías capítulo 11, capítulo 10 e capítulo 9, fala em um contexto em que governantes que deveriam levar o povo para perto do Senhor, que deveriam aplicar a lei de forma correta, como era o caso de Acás, fez o povo se distanciar de Deus, fez com que nações vizinhas invadissem Judá e acabassem com Judá. Só que Isaías 11 fala de um governante que suas leis e políticas não redundam em morte, não redundam em miséria, não redundam em exploração, mas redunda em vida. Isso porque, ao contrário de qualquer outro líder humano que já passou pela terra, Jesus está totalmente qualificado para governar o mundo. Meus irmãos, Jesus tem as qualificações que se esperam de um verdadeiro governante. Ele é correto em suas ações, ele é justo ao aplicar as leis, ele é bondoso ao cuidar dos seus súditos, é misericordioso para com os necessitados, é refrigério para os aflitos, é bálsamo que cura os doentes. Diferente dos nossos governantes, Jesus, como rei, nunca precisará de correção. Meus irmãos, você nunca vai ouvir falar que resolveram na corte celestial abrir uma CPI para investigar os atos de Jesus, a forma que ele usa os seus recursos. Não, porque a Bíblia fala que ele é fiel e justo, distinto da maioria dos nossos políticos que fazem tudo para se beneficiarem. Jesus é o governante que se humilha, Jesus é o governante que serve os seus súditos e serve até a morte e morte de cruz. A descrição que a palavra do Senhor nos traz sobre o governo do Messias, meus irmãos, nós não temos o que temer do governo do Messias. Não precisamos ficar temerosos com as suas leis, não precisamos ficar temerosos com o seu plano de governo, porque o plano de governo do Messias visa somente a nossa salvação, visa somente o nosso bem. Por isso, dessa forma, esvazie-se de todas as suas ideologias e esperanças
de que os governos humanos podem lhe proporcionar uma vida tranquila e segura, porque eles não podem. Não podem. A pandemia está revelando isso. Antes da pandemia já tínhamos essa certeza, agora mais ainda. Não coloque a sua esperança última em governantes humanos, porque eles não têm condições de cumprir aquilo que promete. Não tem. E lhe digo mais, sejamos cautelosos. Sejamos cautelosos quando os nossos líderes humanos proclamam seus ideais. Escute, mas escute de forma crítica. Porque sabe por quê? Porque Messias, nós só temos um. Você vai falar, pastor, mas o presidente chama Messias, mas ele é falho, é um pecador miserável. Como qualquer outro presidente, como qualquer outro governador. Esperanças messiânicas não podem ser colocadas sobre governantes humanos, porque eles são pecadores. O único Messias capaz de cumprir aquilo que promete e trazer um governo que traz benefício para o povo se chama Jesus Cristo, a estrela de Davi, a raiz de Jessé. Fora desse, meu querido, eu ligo para você, não existe ninguém. E vou mais além. Quando olhamos para aquilo que Isaías descreve, ou para aquilo que as Escrituras descrevem sobre o reinado desse governante perfeito Jesus Cristo, eu vou lhe dizer duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, render-se e servir de todo o coração. E segundo, se entusiasmar por esse governante. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que os nossos ânimos, como cidadãos brasileiros, nós estamos extremamente entusiasmados com política. E eu vejo como que muitos cristãos se entusiasmam com político B, político C. E aqui entenda, não estou defendendo linha partidária nenhuma. Não é isso. É apenas que às vezes nós nos entusiasmamos tanto com algumas propostas políticas e que às vezes olhamos para a nossa vida cristã e não é o mesmo entusiasmo. Se tem alguém que merece entusiasmo, que temos que vibrar, que temos que falar, que temos que anunciar, que temos que ao mesmo tempo, não vou dizer para você que é fazer uma militância, porque Cristo precisa disso, mas nós nos militamos nos nossos partidos políticos, nos nossos políticos de estimação, mas entre aspas, será que nos entusiasmamos em fazer a mesma militância pelo governo de Cristo? Nem sempre. Às vezes o governo de Cristo não nos causa tanto entusiasmo como algumas políticas públicas e algumas promessas partidárias causam em nós. Isso descreve, queridos, o quanto que nós ainda não entendemos o que de fato é o governante perfeito, Jesus Cristo. Se entusiasme com Cristo, se entusiasme com o governo dele, se entusiasme com o seu reinado. Segunda implicação desse texto para nós: pare de confiar em você mesmo para se salvar. Confie em Jesus Cristo, o Salvador perfeito. Meus irmãos, Acás, o povo de Judá, lá em 2 Reis 16, confiaram mais em suas estratégias e escolhas pessoais do que em Deus. Sabe qual foi o resultado? Destruição, perdição, morte, miséria. Mas a profecia de Isaías mostra que o único capaz e capacitado por Deus para salvar os homens se chama Jesus Cristo. Nós temos uma inclinação de confiar mais em nós mesmos ou em outros homens do que em Cristo. E quando agimos assim, lhe digo que nós não somos em nada diferentes do rei Acás, pelo contrário, nós somos iguais a Acás. E acabamos criando o nosso próprio Salvador. E esse é um dos graves pecados que cometemos. Pensar e agir como nossos próprios salvadores. Pensar e agir assim, queridos, é ofender o Salvador perfeito Jesus Cristo. Nós podemos ter boa intenção, podemos ter bons recursos, podemos ter boas ideias, mas somente Cristo tem poder, sabedoria, discernimento, capacidade de Deus em nos salvar. Tadeusz Williams, em seu livro Reflita,
fez uma afirmação interessante, dizendo que de modo significativo todo mundo é ao mesmo tempo um ateu e um teísta. Somos teístas no sentido de que somos devotos de modo supremo a alguma coisa, mas ateus por não crer no objeto de devoção dos outros. Então, por exemplo, Carl Sagan, o brilhante astrônomo, não cria no Deus bíblico, era um ateu, mas ao mesmo tempo era um devoto adorador do cosmos, um teísta. Então, dessa forma, todos nós cremos em alguma coisa. Todos nós devotamos-nos a alguma coisa. Todos nós cremos em um Salvador. Todos nós temos um Salvador em quem confiar. Um Salvador a quem recorrer. E mais trágico ainda, que quando nós vamos lá para Salmo 115, vai nos falar que nós somos moldados e nos tornamos aquilo que nós adoramos como Deus ou como Salvador. Se cremos que o dinheiro é o nosso Salvador, nos tornaremos avarentos. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais seguro me sentirei. Se cremos que a beleza é o nosso Salvador, logo gastaremos todos os nossos recursos em produtos de estéticas, cirurgias plásticas e por aí vai. Nos tornamos iguais aos nossos salvadores, porque cremos que só assim estamos salvos. Mas deixe-lhe trazer uma notícia trágica aqui. Quando os falsos salvadores sucumbem, eles nos arrastam junto com eles. Falsos salvadores nos decepcionam. Falsos salvadores nos destroem. É por isso que Tim Keller corretamente afirmou que o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Meus irmãos, o Messias continua sendo um estandarte sinalizando aos homens que eles não podem se salvar sozinhos, mas somente Cristo o pode. Lá em João 12:32, o próprio Jesus afirmou que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. O seu estandarte é sua obra na cruz. E esse estandarte não vence a nossa arrogância, a nossa incredulidade, a nossa mesquinhez, a nossa depravação, não vence com intimidação humana, mas vence com seu amor redentor. Quando cremos nesse estandarte divino, nós somos salvos. Quando olhamos para esse estandarte divino que é Cristo, nós entendemos que Ele é o Salvador que nos deu tudo para a nossa salvação, porque sabia que nós não tínhamos nada que pudéssemos oferecer a Ele. Nada. E a última implicação, e aqui termina o sermão nesta noite. Pare de acreditar que o mundo vai ser sempre inverno e descanse em quem muda as estações da nossa vida, Jesus Cristo. Meus irmãos, o contexto de Isaías 11 é um contexto de caos, é um contexto de inverno. E o que nós vemos aqui em Isaías 11 é que, em meio ao inverno, em meio ao caos, a esperança de redenção de todas as coisas brilha. Este mundo torto nunca poderá ser endireitado por nós. Mas Isaías, queridos, nos fala que tem uma pessoa que é capaz de endireitá-lo e se chama Jesus Cristo. Isaías não está nos dizendo quando isso vai acontecer. Ele não se importa com isso. Mas Isaías nos mostra quem irá fazer isso. E isto é suficiente para nós. Esta é a boa notícia que Deus nos convoca a abraçar hoje. Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo veio e colocou em ordem o caos da nossa existência. Jesus Cristo transformou o nosso inverno em Natal. Hoje, quando o reverendo Erickson estava aqui, tanto no culto das 5 quanto das 19 horas, e também hoje pela manhã, realizando o batismo, profissão de fé, meus queridos, visivelmente nós estamos vendo pessoas a qual o inverno deixou de existir e o Natal passou a brilhar. Quando cremos em Cristo, a palavra do Senhor fala que eis que tudo se fez novo. Tudo em nossa vida é transformada quando Jesus Cristo entra em cena. Aí você vai dizer, pastor, mas olha, ainda não foi tudo. De fato,
ainda não é a renovação final de todas as coisas. Ainda convivemos com dias malucos, ainda convivemos com dias de dor, ainda convivemos com a maldade que nos assola. Entretanto, lembre-se que esse Messias que veio há 2000 anos atrás, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu voltar. E em sua promessa, a sua volta, do seu retorno, é que quando isto acontecer, esse mundo torto será totalmente endireitado. Quando o Messias voltar, nós iremos desfrutar de Isaías 11 na sua plenitude. E eu não posso dizer por você, mas posso dizer por mim. Eu anseio pelo dia em que os ídolos serão derrubados. Eu anseio pelo dia em que as heresias serão extirpadas. Eu anseio pelo dia em que o pecado e o mal serão completamente retirados da criação. Eu espero pelo dia em que o leão comerá palha como o boi, quando o leopardo se deitará com a criança, quando a criança desmamada colocará a sua mão na cova e brincará com a serpente, e nada de mal lhe acontecerá. A promessa desse Messias, descrito aqui em Isaías 11, é que ele virá uma segunda vez, com trombetas, com nuvens de glória, e ele virá colocar ordem, de uma vez por todas, no caos da criação causada por nós, causada por nosso pecado. A sua obra, queridos, é um convite a descansar em sua pessoa. Por isso, para aqueles que creem em Cristo, esse mundo não importa a sua ruína, não importa o caos, é um lugar onde é sempre Natal e nunca inverno. Essa é a grandeza do Natal. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça por alguns instantes. E eu gostaria que você pensasse naquilo que nós pregamos nessa noite. Pense por alguns instantes sobre se você de fato entende o que é o Natal, se você já se encontrou com Cristo Jesus, se a sua vida deixou de ser inverno e passou a ser Natal, porque Cristo já faz parte da sua vida. Se não faz, ore ao Senhor, pedindo a Ele que transforme o inverno da sua vida em um Natal redentivo e salvador que somente Ele pode proporcionar.